Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marden Moura, para juntos resolvermos algumas questões bem interessantes que estão sendo propostas para nós e que nos ajudarão aí a concretizar, solidificar todo o conteúdo estudado ao longo dessas aulas. A primeira questão, ela traz um texto muito interessante, tá certo? Eu sugiro que você leia, ele vai aparecer aqui para você e depois você retoma a resolução, comentário da questão comigo, tá certo? Vamos lá. Com base na leitura, explique a relação estabelecida no texto entre a prática de alguns marqueteiros políticos e o pensamento de Maquiavel. Você observará que no texto, o que acontece? O autor, ele nos diz que muito provavelmente esses profissionais marqueteiros que cuidam de toda a propaganda política, né, de um candidato, no caso o presidente aqui, que aparece, né, eles muito provavelmente leram Maquiavel. E por que ele faz essa afirmação? Porque a imagem que se apresenta dentro da propaganda eleitoral gratuita, que o autor diz que de gratuita não tem nada, é uma imagem, né, em que se apresenta uma pessoa que de fato a gente faz questão de se perguntar: será que de fato esse candidato é assim? Será que de fato essa pessoa cumprirá com as promessas eleitorais que ela faz? E aí, geralmente, o que acontece? O Maquiavel nos mostra que todas as pessoas, elas veem aquilo que aparenta ser. E o que é que o Maquiavel diz? O príncipe, o bom governante, ele deve aparentar ser uma boa pessoa, mas ele não deve hesitar nunca, jamais, em fazer o que for necessário para manter o seu poder. Ainda que seja algo completamente antiético, como matar o seu melhor amigo, ele tem que fazer. É nesse sentido que aqui nós temos uma relação estabelecida entre a profissão de marqueteiro político e o pensamento de Maquiavel, porque o pensamento de Maquiavel também demonstra que geralmente são poucas as pessoas que vão conseguir perceber a astúcia política, a manha política, a estratégia que há por trás do político que aparece sorrindo e dizendo: a sua vida vai mudar, o Estado vai mudar, tudo vai ficar melhor. São poucas as pessoas que conseguem perceber as estratégias que existem ali por trás. Mas como essas pessoas têm medo do juízo da grande maioria, que olha para o candidato e diz: esse vai fazer diferente. Como essas pessoas têm medo, elas silenciam e elas simplesmente deixam de fato aquilo que se manifesta na maioria se valer e, portanto, que o candidato que se apresente melhor seja eleito. E aí só depois é que a gente descobre quem de fato ele o é, tá certo? Então praticamente é essa relação que o texto estabelece. Vamos para a próxima questão bem interessante que vai ajudar-nos a recapitularmos tudo aquilo que a gente estudou ao longo dessas aulas. Olha só. Preencha o quadro a seguir com os principais aspectos da concepção política de cada pensador. Vamos lá, o primeiro pensador é o filósofo Platão, pessoal. E o Platão é aquele que escreveu a sua obra magnânima chamada A República, em que ele vai fundar uma polis ideal, e eu tenho certeza que você se lembra quem deveria governar essa polis. Quem deveria governar essa polis era o filósofo. Por isso essa teoria de Platão ficou conhecida como sofocracia. O filósofo, ele deveria ser o único que governaria essa polis ideal. Por quê? Porque o filósofo conseguiria, pelo bom uso da razão, levar toda a sociedade a agir pensando no bem comum, fazendo com que cada qual faça somente o que lhe é proposto. Essa cidade funcionaria como um organismo vivo. O segundo filósofo é o Aristóteles. Aristóteles, que foi discípulo de Platão,
mas discordava de seu mestre. Aristóteles ele não concebia um governo ideal. Vimos que Aristóteles ele fala de maus e bons governos, aceitando inclusive aí a democracia como uma forma de governo, algo que Platão tinha horror e não aceitava porque foi justamente o governo democrático de Atenas que acabou levando seu mestre Sócrates à morte. E aí o Aristóteles, ele colocava de fato dentro da cidade, né, um tipo de organização política que estava fundamentado nas leis, e essas leis eram as leis escritas, que deveriam ser superiores a quaisquer leis individuais, sejam essas leis de qual ordem for. O terceiro filósofo que nós vimos aqui foi Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, que escreveu, né, uma obra chamada A Cidade de Deus. Nessa obra, o Agostinho mostra a existência no plano histórico de duas grandes cidades que estão entrelaçadas. A cidade dos homens, que é marcada justamente pela variedade de estados governados por reis diferentes e pessoas que, ao estarem submetidas a um determinado governo, dentro de um determinado estado, dentro de uma determinada jurisdição, acabam falando línguas diversas. Elas estão submetidas a vários poderes. Mas você tem, por outro lado, também a cidade de Deus, uma cidade harmônica, uma cidade em que todas as pessoas estão submetidas a um único poder, que é o poder de Deus. Nesta cidade, as pessoas buscam a paz e buscam viver sempre, né, levando a sua vida em relação àquilo que é dado pelas leis sagradas. Nessa cidade de Deus, nós vemos justamente uma proposta de Agostinho para que as pessoas elas obedeçam e vivam de acordo com as virtudes legitimadas pela igreja. Vimos, e isso é muito importante, que essa cidade de Deus, ela não diz respeito ao reino de Deus, mas ela se instancia nesse nosso mundo e por essa razão ela está entrelaçada com a cidade dos homens. Vimos que para Agostinho é essa a tese que vai dar para frente a perpetuação do manto divino, né? Do manto divino que traz à igreja o poder sobre aqueles reis que têm o poder temporal. Eles deverão estar submetidos àquilo que o manto divino eclesial determina. Quarto filósofo, Tomás de Aquino. Vimos que o Tomás de Aquino ele foi aqui dentro da Idade Média, né, o primeiro filósofo a criar a chamada teoria do direito à resistência. Essa teoria do direito à resistência ela poderia ser exercida em relação à tirania. Governos tirânicos são governos que não estão sob o determinado poder do manto divino que é dado a quem? A Igreja Católica Apostólica e Romana. Vimos também que o Tomás de Aquino ele criou, né, aquela chamada teoria, né, do direito divino, e essa teoria do direito divino considerava aí três tipos de leis, né? As leis que eram pautadas no direito natural, as leis que eram pautadas, né, nas chamadas leis ou direitos propriamente humanos, e por fim as leis, né, ou o direito propriamente divino. Essa teoria do Tomás de Aquino, ela também está baseada na teoria das virtudes do Aristóteles, porque o Tomás de Aquino considerava que o governo ele deveria sim se adequar às virtudes. Então, um governo que não estivesse de acordo com as virtudes, ele muito provavelmente se tornaria uma tirania e ele estaria contra essas leis determinadas pelo direito, ou seja, pela legislação divina, tá certo? E, portanto, essas pessoas elas poderiam, de fato, se unir e se voltar a resistir à tirania empregada por esses governos não virtuosos. E, por fim, o último teórico filósofo que nós vimos foi o florentino Nicolau Maquiavel,
o filósofo e teórico que é considerado fundador da ciência política, escreveu a sua obra mais conhecida chamada O Príncipe, na qual ele tenta demonstrar como de fato um bom governante ele deve agir para manter o sucesso do seu Estado, isto é, o sucesso do seu poder. Vimos que Maquiavel, ele separa a esfera ética da esfera política, e uma das coisas mais importantes também para Maquiavel é que o príncipe, ele precisa se utilizar de dois conceitos fundamentais, de duas características, de dois atributos, a virtude e a fortuna. A virtude é a capacidade, a força que você tem para fazer os momentos, né, que gerarão coisas boas para você, coisas boas para o seu governo acontecer, e a fortuna são momentos favoráveis que vão acontecer, que a história nos mostra que já aconteceu e que você precisa ter a força, você precisa ter a virtude para aproveitar isso que está ali aparecendo, que está se mostrando para você, tá certo? Então, praticamente, esses foram os filósofos que nós vimos aí ao longo dessas aulas. Espero que você tenha entendido direitinho. Bons estudos e a gente sempre se encontra no próximo vídeo. Valeu, pessoal! Grande abraço!